Oi, oi, amigas da pastora Halitati, tudo bem com vocês? Espero que sim, porque nós estamos no 10º dia da nossa jornada. Uau, que jornada! Somos feitas de todas. E hoje vamos falar a respeito de uma mulher que gerou no meio da crise. Joquebede usou a razão e foi exatamente a razão que salvou a vida do seu filho. Vocês lembram que ontem, queridas, nós estávamos falando a respeito das duas parteiras, Sifrá e Puá, e elas, por temerem a Deus, não tiraram a vida dos meninos israelitas, desobedecendo assim a ordem do rei do Egito. E a Bíblia diz que porque elas temeram a Deus, o Senhor abençoou as suas famílias. E nós estamos nesse dia falando desse grupo de 6 mulheres. Ontem falamos a respeito de Sifrá e Puá e hoje vamos falar a respeito de Joquebede, porque esse grupo de 6 mulheres juntas foram ferramentas poderosas, instrumentos poderosos na mão de Deus para salvar a vida de Moisés, o qual futuramente se tornou o libertador de toda a nação de Israel. E hoje nós vamos para o livro do Êxodo, capítulo 2, quando o rei do Egito está nesse exato momento baixando um decreto. Como as parteiras não pouparam a vida dos meninos, aliás, pouparam a vida dos meninos, o rei do Egito baixou um decreto. Que decreto era esse? Quando as meninas hebreias nascerem, deixa que elas vivam. Mas quando os meninos hebreus nascerem, então lancem ele no rio. E a Bíblia vai dizer, lá em Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1, que exatamente nessa época aqui, um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher também da tribo de Levi. E a Bíblia diz que nesse momento da história, essa mulher engravidou e deu à luz a um menino. Primeira coisa que eu aprendo, mulheres poderosas geram no meio da crise. Por quê? Porque não seguiam por aquilo que está acontecendo no mundo, elas seguiam por aquilo que Deus está falando, por aquilo que o Espírito Santo está ministrando no coração delas. Imaginem, queridas, que no meio de um decreto como esse, que todo menino hebreu deveria ser jogado vivo no rio, Joquebede decide casar e engravidar. Ou seja, parece com os dias de hoje, que durante essa pandemia, essa crise, tem mulheres que têm se reinventado, mulheres que têm saído do anonimato. Por quê? Porque mulheres de Deus geram vida no meio da crise. Então, Joquebede não só casa, como engravida. E depois que o menino nasce, vendo que o menino era formoso, a Bíblia diz que por 3 meses ela vai esconder essa criança dentro da sua casa. De que maneira eu e você, mulher, de que maneira eu e você, minhas amigas, podemos esconder os nossos filhos através da oração, do jejum, da intercessão. Muitas mães têm deixado seus filhos vulneráveis na mão do inimigo, mas nós, como mulheres de Deus, como mães de Deus, nós devemos esconder os nossos filhos. E talvez você me diga, mas eu nem na igreja vou, pastora Halitati. Pois então procure uma igreja, faça um propósito pelo teu filho, ore a Deus no teu quarto pelo teu filho, esconda ele em oração, porque Deus certamente vai proteger ele e Deus tem propósito com os nossos filhos. A Bíblia diz que após 3 meses escondendo Moisés, Joquebede se dá conta que ela não tem mais como esconder o menino, porque agora o menino está crescido, ele chora, ele quer começar a falar. Sabe por quê? Porque ninguém pode esconder um projeto de Deus. Eu e você somos um projeto de Deus, ninguém pode nos esconder, ninguém pode nos parar, ninguém pode nos abafar, mulher. Todas as vezes que Deus escolhe alguém, Deus vai levantar essa pessoa. E a Bíblia diz que por entender Joquebede, que ela não pode mais esconder Moisés, ela coloca ele dentro de um cesto de junco, ela betuma ele com piche e coloca ele dentro do rio Nilo, porque ela pensa, é melhor que o rio leve o meu filho e alguém ache ele, crie ele, do que eu deixar que ele fique aqui em casa e daqui a pouco os soldados de Faraó invadam a nossa casa e tirem a vida do nosso filho. Que mulher equilibrada!
Que mulher equilibrada, porque quem de nós, se tivéssemos um bebezinho de 3 meses de idade, teríamos a coragem de colocar essa criança num cesto e colocar ela rio abaixo? Isso se chama equilíbrio emocional. Sabe o que acontece? Muitas mulheres estão desequilibradas em relação aos seus filhos, desequilibrada dentro das suas casas, desequilibrada com os seus maridos. Mulheres enlouquecidas que estão deixando os filhos e o marido enlouquecidos, vulneráveis às ações do inimigo. Mulheres sem filtro, sem temor, sem sabedoria. Nós precisamos buscar esse equilíbrio. Muitas vezes precisamos sim fazer coisas com os nossos filhos ou por eles que nós não gostaríamos de fazer, mas que sabemos que é o melhor para eles. Eu sempre digo que os meus filhos sempre me contaram aquela história: mãe, todo mundo vai, todo mundo tá fazendo, todo mundo faz, mãe, por que é que a gente não pode? Eu sempre disse aos meus filhos: porque vocês não são todo mundo, vocês são filhos da pastora Tati e do pastor Ednei. Sabe o que acontece? Joquebede é um dos maiores exemplos da Bíblia, de que nós, como mães e mulheres, precisamos muitas vezes deixar a nossa emoção de lado e usar a nossa razão. As mulheres de hoje, infelizmente, nós temos acompanhado muitas delas. São mulheres que estão desequilibradas. E a verdade é, minhas amigas, que ou nós governamos a nossa alma, ou a nossa alma vai nos governar. Ou nós governamos, ou nós gerenciamos as nossas emoções, ou as nossas emoções vão nos gerenciar. Então, pare com essa loucura, mulher. Use a tua razão no lugar da tua emoção, porque foi exatamente a razão de Joquebede que salvou a vida de Moisés. Se Joquebede tivesse usado a emoção, talvez Moisés tivesse sido morto dentro de casa, mas foi exatamente porque ela usou a razão e deixou o filho, deixou as águas do rio levar o filho, foi que ela conseguiu poupar a vida de Moisés. Sabe o que eu aprendo com isso? Que ou nós começamos a usar a razão